Como está? E mais outro presidente. Queridas amigas, queridos amigos, eu estava a ouvir e, portanto, pensei logo, vou afastar-me do discurso escrito que tinha preparado, porque aprende-se muito mais ouvindo aquilo que aqui ouvimos. E não vou falar do passado, vou falar do futuro. Vou falar só um bocadinho do passado. E os colegas professores e os colegas alunos perceberão isso. Porque o nosso desafio é construir o futuro. Todos os anos letivos, com novas mensagens, com novas maneiras de interpretar velhas mensagens, é olhar para o futuro. E, portanto, eu do passado direi que me recordo muito bem do dia 15 e do dia 17 e do dia 20 e de outros dias e de outras semanas em que aqui vim e os presidentes lembram-se e os autarcas lembram-se e as populações lembram-se. Recordo-me de ter recebido 200 de crianças e jovens no Palácio de Belém. Muito pouco tempo depois daquilo que tinha acontecido, eu quero ouvir, ainda à quente, o que era a experiência de todos eles. Falar em professores, como é que eu pude esquecer a alma mater do ensino, da formação e da cultura portuguesa, que é a Universidade de Coimbra. Não é possível. Aqui fica a saudação muito especial à Universidade de Coimbra. Mas isto para dizer que tudo isso está no meu espírito. Mas é muito mais importante o que estamos a viver hoje e o que estamos a construir de futuro para amanhã e depois da manhã. E eu retive 4 ideias fundamentais. Primeira, o espírito de família faz a diferença. Faz a diferença. O espírito de família. O espírito de família, começando na própria família. O papel essencial dos pais, dos encarregados de educação, da família mais ampla, aqui mais ampla apesar de tudo do que a família metropolitana que existe para outras bandas. Nesse outro Portugal que às vezes tem dificuldade em perceber este, ou estes. Mas além dos pais, os professores e as escolas fazem parte dessa família. Isso eu sei, apesar da universidade ser diferente de básica e secundária, e muito diferente de pré-escolar. Sei o papel essencial dos professores, sempre e nomeadamente em situações como estas. E imagino o que deverá ter sido acompanhar nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, e fazer esse percurso, como aqui disse, aliás, uma colega, ao mesmo tempo que iam fazendo o percurso pessoal, o próprio percurso. Tinham de fazer vários percursos ao mesmo tempo. O seu, o familiar, o dos alunos, o dos colegas, o da escola, o da sociedade envolvente. Mas criou-se um espírito de família. E o papel dos autarcas nesse espírito de família. E o papel de outras instituições, já aqui referidas, os bombeiros, as várias instituições de solidariedade social,
que intervieram naquele momento e foram intervindo em tempos diferentes, de modos diversos, mas tiveram a intervir no terreno. E esse espírito de família explica, porventura, largamente, porque é que o resultado a que se chegou foi o resultado a que se chegou. Eu diria, se me perguntassem, que o resultado ia ser muito diferente. Eu estava à espera de um resultado com taxas de 15, 20, 25, 30%. Não me admiraria nada. Não me admiraria nada que fosse assim. E não foi. E não foi devido a esse espírito de família. É evidente que na família ampla, concordo com a Presidente Isabel Mota, também entra muita gente da própria Gulbenkian que andou por aqui. Dois, em especial, andaram sempre por aqui. Sempre cá vinha, eles estavam cá. Mas quando eu não vinha, eles estavam cá. Eu sabia que eles não saíam de cá. A juntar esse espírito de família, houve depois uma realidade fundamental: a união faz a força. E a união faz a força foi juntar a tudo isso a experiência da Gulbenkian, a qualidade do SINEIC e o contributo da EPIS. E deixa-me aqui falar do contributo da EPIS. A EPIS foi criada, e esta é uma justiça que é preciso ser feita. Se a EPIS não existisse, porventura ninguém a tinha substituído, neste momento. E ela foi criada pelo Presidente Cavaco Silva. Se ele não tivesse criado a EPIS não existia e não tinha dado o contributo que deu. É evidente, também deu, porque tem um grande diretor-geral e porque tem um magnífico Presidente, mas não tinha dado. E o contributo da EPIS é tão simples quanto isto. É andar há 10 anos, disse o Presidente António Vitorino muito bem, 10 anos a trabalhar pela inclusão social nas escolas. A inclusão social toda. Isto é, todos os problemas que se podem suscitar em termos comunitários e que passam pela escola, ou nos quais a escola pode ter um papel fundamental. Foi o caso. A escola tinha e tem um papel insubstituível. E a EPIS fez a ligação, aproveitou a sua experiência e fez a ligação com o SINEIC, fez a ligação com a Gulbenkian, e a união fez a força. Mas depois, terceiro ponto, a solidariedade não é uma palavra vã. Porque para se fazer o que se fez era preciso apoio, era preciso haver meios, era preciso haver recursos. E a Caixa Geral de Depósitos deu um passo decisivo. Pois é verdade que todos os demais aqui citados, e que todos conhecemos bem, portugueses e não portugueses, mas todos portugueses de coração, deram contributos muito significativos. E como disse o Presidente Paulo Macedo, mais 36 mil portugueses anónimos, que porventura conhecem mal, não conhecem, nunca cá vieram, têm uma ideia vaga da realidade, mas foram tocados por isso. Mas estamos a falar daqueles que contribuíram para este fundo. Não estamos a falar das provas de solidariedade, foram muitíssimas mais, em termos de apoio alimentar, em termos de apoio de roupas, em termos de apoio de presença, de participação, de passagem, às vezes tão simples quanto isto, da vinda cá para um torneio desportivo no momento em que era preciso recomeçar o desporto, ultrapassando aquilo que se tinha vivido. Foram milhares de portugueses. Milhares de portugueses. O que significa isto? Que Portugal mudou irreversivelmente depois daquilo que foi vivido. Mudou. E o nosso desafio é saber até onde é que vai mudar. Porque mudou. Ganhou uma compreensão, um entendimento de realidades que não compreendia, não entendia, porque não conhecia. Ninguém pode compreender aquilo que não conhece. E havia muito Portugal que não conhecia este Portugal do Pinhal, como outros Portugais. Não conhecia. É espantoso. Porque há 50 anos, há 60, há 70 conhecia.
Porque havia a ligação às terras, às raízes. E depois mudou a estrutura social, a estrutura demográfica. Passou a haver várias gerações vivendo nesse Portugal metropolitano sem ligações diretas aos outros Portugais. E está-se a redescobrir isso. E redescobriu-se isso. E percebeu-se que não é possível ver um Portugal que avança se os outros não avançarem. Não é possível haver um Portugal a várias velocidades. Não é apenas porque a média baixa. É porque aquele que pensa que pode seguir sozinho, não pode. Não é só para a Europa que nós defendemos a coesão social. A caridade bem entendida deve começar na própria casa. Isto é, a coesão social, é bom de ver, é defendida e deve ser defendida e praticada cá dentro. E todo o Portugal percebeu isso. E há que ser justo. Há que ser justo. Que percebeu o povo português como um todo, mas perceberam os responsáveis políticos como um todo. E aí eu não faria discriminações. Todos. Falaria de todos os órgãos de soberania que perceberam. Pois percebeu o governo, como o Presidente da República percebeu. Como perceberam os parlamentares, todos eles dos mais diversos quadrantes. Como perceberam os responsáveis da administração central. Passando a entender aquilo que é a vivência diária do poder local. Num país que não tem a tradição de carreiras políticas nacionais com ligação a carreiras locais. E tudo isso de repente mudou, e mudou em menos de um ano. E mudou em menos de um ano. E depois chegamos à quarta mensagem, que eu acho a mais importante de todas, que é construir o pinhal do futuro é celebrar a vida. Nós hoje estamos aqui a celebrar a vida, virados para o futuro. Estamos a celebrar a vida. Estamos a celebrar o facto destas crianças, destes jovens, terem podido beneficiar daquilo que já foi dito. É uma realidade nova no nosso país, é uma realidade fundamental, é uma realidade fundamental para a vida deles e para a vida das famílias e para a vida das comunidades. Mas estamos a celebrar a vida porque eles são ainda muito mais futuro do que nós. E há casos que são de uma felicidade extrema. Eu gosto de chegar, permitam-me essa história, que não tem muito a ver com o protocolo da sessão, mas já é habitual dentro da minha heterodoxia que eu cheguei muito mais cedo, ou um pouco mais cedo do que a hora da cerimónia. Porque acho fundamental dar aquelas voltas sem o controlo da Presidente da Câmara e sem realmente o peso rígido do protocolo. E descobri uma coisa maravilhosa. Descobri numa unidade hoteleira que vai haver hoje o jantar de finalistas. Jantar de finalistas aqui de Castanheira de Pena e de Figueiró dos Vinhos. Cerca de 100 finalistas, mais as famílias, 300 pessoas. Só faltava acertar o espumante e o bolo, mas isso já está resolvido. Bom, que vão encontrar-se e celebrar o fim de um ciclo de vida e o começo de outro ciclo de vida. E calhar isto no dia em que estamos aqui a falar nos mais novinhos que ainda não vão ter, para já, o jantar de finalistas. Vão ter que estudar mais um bocadinho, por mais um tempinho. E no dia em que vêm escritores portugueses e estrangeiros para um festival literário que vai ocorrer hoje, amanhã, um pouco por toda esta área geográfica. Isto é celebrar a vida. Isto é olhar para o futuro. Isto dá uma esperança brutal. E essa esperança, como disse a jovem, e muito bem, é essa esperança que faz com que a cicatrização seja mais rápida. Que fique lá a cicatriz, mas fique com um sinal
não apenas de passado, mas de futuro, de capacidade de renascer, de reviver, de construir esse futuro diferente para o Pinhal, que é construir um futuro diferente para todos nós. E isso dá-me uma grande alegria, porque eu sou professor, eu olho para o futuro, conheço o passado, o professor tem que conhecer o passado, mas olho para o futuro e saio feliz e saio muito grato a todos quantos permitiram este projeto, porque construíram futuro. E não construíram em discursos, não construíram em panfletos, não construíram em manifestos, não construíram em proclamações. Construíram futuro concreto na vida de pessoas concretas de carne e osso, que são as crianças e os jovens que nós encontramos há bocadinho a cantar o hino nacional, e depois na placa, e agora uns sobreviventes que aguentaram esta sessão interminável com 50 graus de temperatura, mas são também os finalistas de logo. E dir-se-á, e a vida continua, aprendendo a lição do passado, mas continua com força, com esperança. Nós somos um grande país. Muito obrigado.